É bem tarde da noite, 2h19 da manhã, 2h19, tá, da manhã. E eu tenho que estar gravando esse vídeo para pessoas que não têm um mínimo de sabedoria no cérebro. Que o cérebro, na verdade, é serragem, adubo e cocô, né? Há um certo youtuber aí, não vou dizer o nome dele, ele se diz chamar Xandão. Xandão. O cara bombadão, só nos músculos. Mas uma coisa que ele não sabe, que músculo não torna uma pessoa homem de caráter. Não torna. O que torna uma pessoa, torna um homem, um ser de caráter, é o que está no coração dele. Ele diz que o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. Cara, e ainda assim ele me chama de burro. Porque tudo que eu falei pra ele é o que está na Bíblia. Quando eu falei pra ele que Ismael, o ancestral dos árabes, o pai da nação árabe, Palestina, essas porcaria tudo, sendo que eu não posso falar porcaria, porque descendente de judeu eu sou. Mas também confesso que eu tenho descendência, um pouquinho de descendência árabe por parte de mãe. Isso eu confesso. Mas não é esses árabes aí desonrado que vive matando, esquartejando, matando criança. Não. É judeu e árabe de caráter que vieram para o Brasil para ouvir a palavra de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, tudo cristão. Tudo cristão. Tá? Mas não é isso que eu ouvi falar. Que eu ouvi falar o seguinte: o judaísmo, ele é o cristianismo do Velho Testamento. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada, tá? Aqui nós temos a Bíblia Sagrada. Antes do cristianismo, meu caro, a Bíblia era de Gênesis até Malaquias, tá? Quando veio Jesus, é que veio o Novo Testamento. Isso todo mundo sabe, tá? Isso todo mundo sabe. Mas tem uns imbecil aí que acham que não sabem que o cristianismo veio do judaísmo, que o livro sagrado, o judaísmo, a Torá, é que deu origem à Bíblia Sagrada. Ou seja, os dois livros. Os dois livros vivos, aliás, os três são a Torá, Pentateuco e a Bíblia Sagrada. A Torá e Pentateuco já são o Velho Testamento. São o Velho Testamento. A Bíblia Sagrada é o Velho Testamento e o Novo Testamento unidos. Antes, veja bem, Israel, por exemplo, no tempo do rei Davi, ele não era a base da graça, porque a graça veio pelo Senhor Jesus. Agora, antes de Cristo, os judeus agiam pela lei de Moisés. A lei de Moisés. Mas eles ainda acham que a lei de Moisés... Eu vou te falar uma coisa. Presta bem atenção. Quando Jesus veio, realmente os judeus rejeitaram Jesus. E eles rejeitam até hoje. Mas o certo é que o cristianismo veio do judaísmo. Se não fosse os judeus rejeitar
Jesus e querer Barrabás, onde você estaria agora? Será que você estaria vivo? Não, meu caro. Não. Muito pelo contrário. Você estaria morto. E os judeus estariam vivos. Os judeus estariam vivos, tá? E nós estaremos mortos. Jesus veio para ser o escudo e nos proteger da ira de Deus. Todos estavam destinados da glória de Deus. Ou seja, todos estavam condenados e eram indignos de ter a vida eterna. Mas quando Jesus veio, ele foi como um escudo, uma cúpula, escudo cuplau. Sabe o que é um escudo cuplau? É uma cúpula protetora que impede qualquer coisa de te matar. Se tu está embaixo dessa cúpula, tu não morre. Então, Cristo foi essa cúpula que impediu o fogo da ira de Deus sobre nós e veio sobre ele. Ou seja, através das chibatadas ele carregou as nossas dores e através do peso da cruz carregando para o Calvário, veja bem, ele levou o peso do nosso pecado. E através dele morrendo na cruz, a morte veio a ele e para nós veio a eternidade. Para que no dia da ressurreição dele, ele fosse preparar lugar para que nessa vida eterna, para que, como é que eu vou dizer para você? Ele ressuscitou no terceiro dia. Para que quando ele fosse ao céu, preparasse lugar para aqueles que receberam a vida eterna por aceitar Jesus. Ou seja, tu não precisa ser gentil, ou seja, brasileiro, americano, pode ser judeu também, tá? Tu pode ser judeu. Agora, meu amigo, defender o errado para odiar o certo, isso não pode, velho. Isso não pode. Eu não sou bolsonarista. Eu não sou lulista. Eu só defendo o certo. Eu defendo o Estado de Israel. Não só porque eu sou descendente de judeu por parte de pai, mas eu oro para que os palestinos acordem, porque Jesus está voltando. Você, meu amigo, está achando que defender Israel é fascismo? Eu tenho pena de você. Tenho pena. Você não chama de gado só porque a gente está defendendo o certo. Meu caro, os sinais estão acontecendo. Jesus está voltando. E ele, quando arrebatar os seus filhos, o que é arrebatar? Levar para os céus. Lembram de Enoque? Deus o levou sem ele morrer. A mesma coisa vai acontecer. Jesus vai voltar para levar os seus filhos para a eternidade. E o jeito que ele trabalha hoje com as pessoas que não são judeus, com os não judeus, vai acabar porque ele vai voltar para os judeus. Ou seja, hoje ele está trabalhando com aqueles que não são judeus. Mas tem anjos do Senhor Jesus que por ordem dele estão pelejando por Israel. Por quê? Porque em Israel tem muito cristão também. Eles sabem, judeus messiânicos e os cristãos sabem que o Messias é Cristo. Se você não entendeu, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que você vai ver que o cristianismo não veio sozinho. Ele veio do judaísmo, tá? Judaísmo. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você verá
cristianismo veio de Cristo, que era judeu, nazireu, tá? E que no Antigo Testamento ele era Jeová, ou seja, Jesus, o Jeová do Velho Testamento, tá? Através de Jeová veio o judaísmo, tá? Através de Jeová veio o judaísmo, ou seja, Jeová, o mesmo Cristo do Novo Testamento, veio o judaísmo, que do judaísmo veio o cristianismo. E por esse motivo que eu amo a Jesus. Porque, ó, gente, tenha discernimento. Eu sei que você deve estar pensando, mas agora não deve estar falando alguma coisa. Gente, o que eu tinha pra falar eu falei, gente. Só não entendeu por quem não quer. Porque você defender pessoas cujas atitudes de odiar Israel idênticas às atitudes de Hitler, meu caro, eu tenho pena de você. Tenho pena. O antissemitismo não vem de Deus, tá? Você, mas os judeus odeiam Jesus, tá? Mas eu te pergunto, o antissemitismo vem de Deus? Porque se você odeia o Estado de Israel, você é um antissemita. E você, sendo um antissemita, você já é um nazista, tá? Você já é um nazista. Eu concordo que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas, cara, será que realmente você está amando seu semelhante como você deve amar? Eu tô tentando ao máximo. Mas tu diz, é difícil amar Israel, um estado terrorista. Cara, Israel só se defende. Israel só tá se defendendo. Quem que invadiu Israel primeiro, em outubro do ano passado? Matando criança, estuprando as mulheres. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que o antissemitismo não tá na moda. O que tá na moda é o nazismo, tá? Olha, já são 2h32 da manhã. 2h32 da manhã eu gravando esse vídeo. Cara, às vezes dá raiva, cara. Dá raiva de ver pessoas que dizem odiar o nazismo, mas têm as mesmas atitudes dos nazistas. Antissemitismo, espancando pessoas que não concordam com elas, né? Porque se você não concorda, você é fascista, nazista, isso, sendo que esses antissemitistas, o espírito, eu vou dizer uma coisa: você que odeia Israel, você não passa de um nazista. Isso mesmo. Antissemitismo vem do nazismo, tá? Você querendo que Israel seja aniquilado, tá tendo atitude de Hitler, tá? De Hitler. Eu vou te falar por quê. Israel é tão importante para Deus e ele deixa protegido. Ele não está trabalhando com Israel, mas ele protege Israel, porque quando ele voltar, o Senhor Jesus voltar, ele começará a trabalhar com os judeus, não só protegendo-os, mas ele se voltará para os judeus, tá? Voltará para os judeus, e os judeus verão realmente Jesus é o Messias, e quando verem as marcas nas mãos dele, chorarão. Como diz a Bíblia, todos os povos do mundo chorarão por causa dele, tá? Inclusive Israel, principalmente porque eles crucificaram. Isso eu concordo.
Mas será que isso é motivo? Ó, presta bem atenção. Mas eu te digo uma coisa: enquanto Israel está sendo só protegido, e nós somos o povo que Deus está trabalhando para que depois do arrebatamento Deus volte para os israelitas, será que só por causa disso a gente tem que odiar a nação de Deus? Porque pelo que eu sei, Abraão, o filho dele da promessa não foi Ismael, foi Isaac, pai de Jacó, pai de Esaú e Jacó. Esaú poderia ser o filho da primogenitura. Aliás, poderia ser o primogênito prometido, mas ele vendeu a primogenitura para Jacó por um prato de sopa. Só você ler a Bíblia. Leia a história de Abraão, Isaac e Jacó. E você vai ver que, assim como Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, Abraão teve também 2 filhos, Ismael e Isaac. Um filho com Agar, serva egípcia, escrava egípcia, que era Ismael, e o outro da esposa dele, que era estéril, mas Deus renovou o ventre dela para que ela pudesse ter o filho da promessa. Pelo que eu sei também, e também Ismael, eu vou falar para vocês, Isaac sendo filho da promessa, ele que tinha um dever. Como é que eu vou explicar para vocês? Após você se lembra quando Deus recebeu a visita dos 3 anjos? Que muitos dizem que era a Trindade, não. Aqueles 3 anjos eram Gabriel, Miguel, e um deles era Emanuel, o próprio Deus. Mas aí Sara riu, tá? Porque eles disseram: Sara terá um filho no próximo ano. Sara riu e Deus apareceu para ela em voz, uma voz falou para ela: por que estáis rindo? E ela disse: não ri. Aí Deus disse: riste sim. Por esse motivo teu filho deverá chamar-se Isaac, que significa riso. Isso mesmo, riso. E que tipo de riso? De humilhação? Não, de alegria. Quando Isaac nasceu, Abraão e Sara se alegraram. Mas claro, tinha Ismael, o filho dele com Agar, mas não significava que ele era o filho da promessa. Muito pelo contrário, era Isaac, tá? E para encerrar, eu peço a você, digo a você: você odeia o nazismo? Não seja um antissemitista, porque o antissemitismo vem do nazismo. Se você acha que o judaísmo é diferente do cristianismo, te digo uma coisa: se não fosse o judaísmo, o cristianismo não existiria, tá? Porque é do judaísmo que veio o cristianismo, tá? Shalom a todos, Deus abençoe. E mais uma coisa, abram vossos olhos, porque quando vocês verem 2 homens pregando em Israel, você entrará em desespero, porque é sinal que Deus parou de tratar com aqueles que não são judeus para com os judeus, não só proteger, tratar, tá? Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite, um bom dia, e desculpe por interromper seu descanso, tá? Obrigado. GJ Filmes, é nóis.